Bom, pessoal, outro assunto que é abordado com razoável frequência pelas bancas, pela VUNESP em particular, é a questão da lixeira do Windows, né? Você sabe que tudo que é apagado, por padrão, é enviado para a lixeira, mas existem circunstâncias em que o arquivo não é enviado para a lixeira. Por exemplo, se você pressionar a tecla Del, estando selecionado um arquivo, ele é enviado para a lixeira. Mas se você, estando selecionado aquele tal arquivo, pressionar a combinação de teclas Shift mais Del, o arquivo é eliminado sem passar para a lixeira. Tá? Então aqui nós temos dois casos que devem ser tratados em paralelo. Em um computador com sistema operacional Windows, um usuário selecionou o arquivo a.txt em uma pasta no disco rígido e em seguida pressionou a tecla Delete ou Del, confirmando a exclusão. Posteriormente, selecionou com o botão direito do mouse, supondo que o mouse, claro, está em configuração padrão, o arquivo b.txt em uma pasta num pendrive. E ao soltar o botão, selecionou a opção excluir, exibida em um menu, confirmando a exclusão. Antes da gente continuar, lembrem-se, são dois caminhos diferentes para fazer a mesma coisa, tá? O fato do arquivo A ter sido apagado em função do uso do teclado e o arquivo B ter sido apagado em função do uso do botão direito do mouse não altera o resultado das operações, tá? Ou seja, se nessa questão estivesse sendo dito que o arquivo A foi apagado quando o cara clica com o botão direito e a opção excluir, e o B, né, tendo sido selecionado com a tecla Del, daria na mesma. Tá legal? Qual é o segredo? Onde está a informação que realmente será importante? O arquivo A foi apagado do disco do sistema, do disco rígido, e o arquivo B foi apagado de uma pasta contida em um pendrive. Então, a respeito desses procedimentos, é correto afirmar, amigos, o sistema operacional Windows tem, por costume, trabalhar da seguinte maneira: quando lá no meu computador eu abro o explorador de arquivos, seleciono um arquivo que está no meu disco e apago, ele vai para a lixeira. Professor, mas e se a lixeira estiver lotada? Bom, amigos, calma. Vamos aqui aproveitar a questão, que eu até considero simples, para lembrá-los de um conceito de executar a prova. Não pode pensar, mas e se? Porque a banca deverá dizer. A banca falou que a lixeira está lotada? Não, porque, meus amigos, se a lixeira estivesse lotada e toda essa sequência de procedimentos fosse realizada, o que iria para a lixeira? Nada, pois se ela está lotada, qualquer coisa que você apague de qualquer lugar não vai para a lixeira de qualquer maneira, porque ela está lotada. Professor, mas também não disse, você tem razão, professor, ok, não foi dito a lixeira está lotada, você tem razão, mas também não foi dito a lixeira tem espaço suficiente para, né, receber os arquivos A e B, não disse. Ora, meus amigos, então não se esqueçam, nada sendo dito, já terá sido dito algo. É configuração padrão. Por padrão, tudo que se apaga do disco vai para a lixeira. Por padrão, tudo que se apaga de uma unidade externa, como um pendrive ou da rede, não vai para a lixeira. Este é o funcionamento padrão. Se a banca apenas mencionou que o arquivo A foi apagado, oriundo do disco, e o arquivo B foi apagado, oriundo do pendrive, são essas as informações, e só essas as informações, que eu devo considerar para fazer análise e julgamento para encontrar o gabarito. Tá legal? Então a alternativa A diz, ambos serão colocados na lixeira? Não. O A, sim. O B, não.
A alternativa B de bola está errada por inverter exatamente o que ocorre. A B de bola diz: o arquivo B será colocado na lixeira, enquanto o arquivo A será excluído definitivamente. É o contrário. C. A será colocado na lixeira, enquanto B será compactado e colocado em uma lixeira auxiliar do Windows destinada a arquivos excluídos de pendrives. Muito linda, só tem um pequeno problema com a C. Não existe essa ferramenta. Não existe uma pasta do Windows dedicada aos arquivos excluídos de pendrive. E aqui, nem no 7, nem no 8, nem no 10, nem no 34, nenhum Windows. D. Ambos os arquivos serão excluídos definitivamente, também não, e portanto o gabarito é a alternativa E. O arquivo A será colocado na lixeira, enquanto o arquivo B será excluído definitivamente sem ser colocado na lixeira. Gente, deixa eu aproveitar essa questão para falar de uma coisa que eu acho fundamental, que é o seguinte: professor, não sei o que aconteceu comigo. Pois não, eu resolvi, há uns meses atrás, eu resolvi uma prova da banca, que seja, VUNESP, por isso pode acontecer em qualquer situação, qualquer banca. Resolvi a prova e tinha lá uma certa questão de informática. Eu resolvi. Achei que o gabarito era a letra tal, fui olhar no gabarito, pá, cravou, era a letra tal. Beleza. Agora eu fui fazer uma outra prova. E aí, ao fazer esta outra prova, eu errei a questão. Como é que pode isso, professor? Uma banca muda de opinião, um procedimento que hoje dá certo, amanhã não dá? Bom, na verdade, pessoal, tudo pode acontecer, mas principalmente o acertar errando. Vamos supor que você leu essa questão, pode não ter sido seu caso, tá bem? Mas vamos supor que você leu essa questão e disse assim: ah, pera lá, quando apaga pela tecla Del, vai para a lixeira. E quando apaga pelo botão direito do mouse, vai para o espaço. Isso está errado. Isso está muito errado. Mas vamos supor que eu tivesse pensado assim. E então eu estou analisando a questão lá na minha casa, fazendo essa prova e tal, e digo: bom, então, por causa disso, porque o arquivo A foi apagado pelo teclado, vai para a lixeira. E porque o arquivo B foi apagado pelo botão direito do mouse, não vai para a lixeira. Aí eu vou para o gabarito, olho e digo: ah, eu acho que é a letra E. Olho o gabarito e é a letra E. O que acontece? Eu concluo que o meu argumento estava adequado, que o meu argumento estava correto. E o grande problema, é óbvio, é que não só eu tinha um conceito errado na minha cabeça, como agora ele está solidificado, pois agora parece que ele está validado pela própria questão oficial da banca. Né? Porque não é questão do professor, você vai falar: ah, discordo do professor, a banca não pensaria assim. Não, é questão de prova. E aí você diz: é isso. Vai para uma outra prova, uma circunstância similar é apresentada, mas com algumas diferenças, você usa o mesmo conceito errado e aí chega a uma conclusão errada, né? E não dá a sorte de acertar mesmo errando no seu raciocínio. Por isso que é tão importante, meus amigos, né, termos o máximo possível de oportunidade de, quando acompanhamos questões, seja escrita, seja em vídeo, acompanharmos por quê. Porque tem gente que só vai ver o vídeo da questão que errou. Não vai ver o vídeo da questão que acertou. Se acertei, já sei. Se já sei, não preciso assistir a correção. Em teoria é legal, porque você não gasta tempo assistindo um vídeo sobre algo que você já sabe. Eu concordo, isso. O problema é que nem sempre esta é uma certeza absoluta. Mas de qualquer forma, o gabarito é a alternativa E. Gostou desse vídeo? Dê um like pra gente. Compartilha com seus amigos e, se possível, deixa um comentário, uma sugestão. E nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender, tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br,
observe lá os cursos que nós temos, inscreva-se, bons trabalhos.